Curva tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por mais um dia na tua casa. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela tua manifestação poderosa durante essa adoração. Obrigado, Senhor. Nós queremos te convidar, Senhor, a continuar conosco. Porque se a tua presença não estiver aqui, não tem sentido nós estarmos aqui reunidos. Por isso, toma teu lugar de honra em nosso meio. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de todo roubo da palavra. Desde já eu repreendo toda a divagação da mente, toda a distração, tudo aquilo que tenta tirar os teus filhos de receber a tua palavra. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Desde já nós repreendemos toda a ação do inferno e que aqui prevaleça somente a presença do teu Santo Espírito. Fala ao mais profundo dos corações, ao mais profundo da alma, Senhor. Que nós possamos sair daqui nesta noite sedentos por mais de Ti, por mais da Tua palavra, por mais relacionamento contigo, Senhor. Obrigado. Eu quero verdadeiramente me diminuir, porque eu nada tenho a oferecer aos Teus filhos se não for pelo Teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, toma o controle de cada palavra que vai ser dita aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, nós vivemos em um mundo que caminha a passos largos para a destruição. Estou num conflito aqui com essa prancha, já faz uma semana. Caminha a passos largos para a destruição. Eu estava vendo algumas matérias sobre o Rio Grande do Sul. E facções criminosas estão roubando barcos. Estão roubando botes. Misericórdia. Estão assaltando casas. Nem no caos o mal dá descanso. E quando falamos em destruição, estamos falando de todo tipo de destruição. Não somente física. Destruição moral, destruição ética, destruição dos princípios familiares, destruição da natureza, destruição dos pilares de uma sociedade judaico-cristã. Nós estamos vivendo hoje tempos de inversão de valores. O certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Para uma elite pseudo-intelectual que quer desconstruir a nossa sociedade. Estão priorizando a imagem em detrimento do conteúdo. A imagem passa a ter mais valor que o conteúdo. Vocês já pararam para pensar como grande parte dos artistas, não somente no Brasil, mas de Hollywood, estão sempre defendendo uma causa? Como eles são bonzinhos, estão sempre defendendo uma causa. Artista fulano de tal é padrinho da causa dos monges tibetanos da Moldávia. Artista ciclano ajuda na causa dos corredores de jegue. É óbvio que eu estou falando aqui são exemplos fictícios. Mas esses artistas estão sempre ajudando alguma causa. Só que no fundo mesmo,
Eles estão mais preocupados em passar uma imagem de pessoas humanitárias para assim blindar as suas próprias imagens. Porque muitos compram uma roupa bonita, se endividam até o talo. Por quê? Porque não querem passar a imagem de uma pessoa mal vestida. Tem até uma música do... Como que é o nome daquela grupo de rap? Esqueci o nome deles. É até daqui da Coab. É muito bom para mim comprar no shopping ao cubo. É muito bom para mim gastar meu din-din. Porque quer passar uma imagem daquilo que não são. Só que existe uma imagem que nós devemos honrar e procurar manter viva, que é totalmente distinta dessa falsa imagem que nós estávamos comentando. Abra lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. Quem encontrou diz amém. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aí. Façamos o homem conforme a nossa imagem, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem, no texto bíblico, para vocês entenderem, vem do hebraico, Selém, que é o mesmo significado de semelhança. E é o que dá sentido ao texto de Gênesis, nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só que essa imagem descrita em Gênesis não está se referindo a uma imagem física, amém? Essa imagem descrita em Gênesis se refere à imagem imaterial do homem com Deus, dos atributos de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, dos atributos de Deus. Só que quando nós priorizamos ser a imagem do mundo e não ser a imagem de Deus, nós estamos declinando do nosso propósito nessa terra. Queridos, os padrões mundanos estão aprisionando as pessoas. Porque elas estão tendo uma necessidade de mostrar uma boa imagem, de acordo com os conceitos deste mundo, os quais têm levado à destruição dos valores que eu citei aqui no início. Quem aqui tem filho adolescente? Levanta a mão. Eu também tenho. Como é difícil para eles. Como está difícil para os adolescentes hoje em dia. O mundo massacra. Está massacrando os nossos filhos. Como é difícil para eles buscarem ser a imagem e semelhança de Deus. Porque nós estamos vivendo em tempos cada vez mais corrompidos. É o desespero por ser aceito. É uma ânsia de satisfazer o seu próprio ego. Isso não só com os adolescentes, mas conosco também tem levado muitos de nós a nos esquecermos que nós somos imagem e semelhança de Deus. O que o Senhor quer nos dizer nessa noite é: vamos nos libertar dessa prisão mundana. Porque nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus, não imagem e semelhança do mundo. Eu tenho pregado aqui em alguns cultos sobre a importância de nós sabermos o nosso propósito de vida, as prioridades e o sentido da vida. O que nós precisamos entender é que o nosso foco, o nosso exemplo perfeito,
A nossa imagem perfeita é, sempre foi e será Jesus. Ele é a imagem perfeita. Hoje pessoas estão sofrendo porque estão com os olhos fitos neste mundo. Estão desviando o seu olhar. Estão desviando o foco do exemplo perfeito, da imagem perfeita. Jesus. Corrie ten Boom, não sei se é assim que diz, ela ficou um tempo num campo de concentração nazista. E ela explicou o que ela fez para manter o poder dela de concentração naquele campo nazista, vendo tanta destruição. O que ela fez para manter o foco e a fé no exemplo e na imagem perfeita? Ela disse o seguinte: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Estou igual Cebolinha aqui. Se você olhar para si, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, ficará descansado. Corrie, ela olhava ao seu redor. O que ela via? Ela só via morte e desespero. Ela estava num campo de concentração nazista. A imagem que ela via era morte e desespero. Só que ela tinha convicção que não era aquilo que o Senhor tinha para a vida dela. Que aquela não era a realidade que o Senhor tinha preparado para ela. Então, no meio da dor, no meio da morte, no meio do desespero, no meio do sofrimento, ela conseguia ver a imagem do Deus vivo e verdadeiro. Ela colocava os olhos dela na imagem de Cristo. Não sei qual é a imagem em que alguns de vocês têm visto da sua vida nesse momento. Só que a minha oração nesses dias, espero que seja a sua oração também, é jamais, presta bem atenção, jamais desgrudar os olhos daquele que deu a vida por mim e por você. Ele é o exemplo. Ele é a imagem da perfeição. 1 Tessalonicenses 5, 22 diz: abstendo-vos de toda aparência do mal. Algumas traduções diz: fugir de toda aparência do mal. E como que eu fujo da aparência do mal? Vivendo de acordo com o exemplo da perfeição. Vivendo de acordo com Jesus. Imagem significa representação visual de uma pessoa ou de um objeto. O que isso significa? Se nós somos a imagem de Deus, então nós somos a representação de Deus na terra, amém? Se imagem é a representação visual de uma pessoa, e nós somos imagem de Deus, então nós somos a representação de Deus na terra. E o que é ser um representante? É alguém que representa algo. Alguém que não só representa, mas age em nome de uma pessoa. Então, a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e declaramos todo o nosso amor por Cristo, descemos as águas do batismo, nós nos tornamos representante de Deus na terra. Nós somos criados para representar a Deus, nós somos criados para representar um reino. Abra lá em Deuteronômio 30, verso 15. Estão comigo, igreja? Deuteronômio 30, verso 15 diz: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Até aí. O que estava acontecendo aí? Deus estava falando com o povo hebreu e estava dando duas opções para os hebreus: a vida e o bem, ou a morte e o mal. Ou seja, são duas opções. Não há uma neutralidade aí.
Não tem uma terceira via, são duas opções. A vida e o bem, ou a morte e o mal. Qual o caminho que vocês querem seguir? Essa foi a decisão que eles deveriam tomar. Essa foi a escolha que eles deveriam tomar. Qual caminho vocês querem seguir? Qual reino vocês querem representar? O reino de Deus ou o reino das trevas? Só que essas mesmas opções que ele deu aos hebreus, ele dá a cada um de nós diariamente, amém? Nós devemos nos decidir qual reino nós queremos representar. Nós devemos nos decidir definitivamente qual imagem nós queremos refletir. Há uma guerra, gente, do bem contra o mal. Ela é diária. Portanto, definitivamente devemos nos posicionar, não nos omitir. A vida e o bem ou a morte e o mal. Se nós nos mantemos neutro, automaticamente nós estamos escolhendo o mal, sabia? Porque não existe meio termo. Não existe terceira via. Mateus 5,37 diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ou é sim, ou é não. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para viver num evangelho light de conveniência, raso, superficial. Ou é sim, ou é não, gente. Após a queda do homem, o pecado entrou no mundo por intermédio de Adão e Eva, amém? Todos conhecem a história. E o que aconteceu aí? O homem se distanciou de Deus. Só que apesar do Senhor sempre conduzir, proteger o seu povo, o homem acabou se distanciando da forma perfeita. O homem acabou se distanciando do caráter puro e irrepreensível de Deus. Essa atitude descredenciou o homem diante de Deus. E aí os pecados constantes cruzaram os tempos. E foi nos descredenciando cada vez mais. E nos impedindo cada vez mais de representar e alcançar o reino dos céus. Só que aí através de Jesus houve restauração, amém? Romanos 8:29 diz: porque os dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A reconciliação veio por intermédio de Jesus. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, descredenciados da imagem do Senhor, mas através do seu Filho houve reconciliação. Colossenses 1, de 12 a 15 diz: dando graças ao Deus Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A vida de Jesus possibilitou a reconstrução da nossa imagem e semelhança a Deus. De que forma? Através de um novo nascimento. Através desse novo nascimento houve regeneração. E passamos a ser a imagem redimida de Deus. Repete comigo. Eu sou a imagem redimida de Deus. Nós somos a imagem redimida de Deus, amém? Houve regeneração, houve redenção. Jesus frisou bem sobre o novo nascimento, o qual nos fará alcançar o reino dos céus. João 3, de 1 a 5. Abre lá, João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Até aí. Essas são palavras de Jesus explicando a Nicodemos. Nicodemos era um dos líderes dos judeus, explicando para ele o que seria necessário para a redenção. O que seria necessário para ele voltar a ser a imagem de Deus. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que significa nascer da água? Batismo. E o que representa o batismo? O batismo é a decisão explícita que eu tomo em dizer que das duas opções que o Senhor nos deu, entre escolher entre o bem e o mal, a vida e a morte, eu escolho o bem e a vida. Eu vou descer as águas. Eu escolho a vida e o bem. E o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é a permissão que nós damos a Deus para transformar o meu caráter, para mudar as minhas prioridades, para fazer morada em mim. É a permissão que eu dou ao Senhor para conduzir os meus caminhos, para conduzir a minha vida, para conduzir as minhas decisões. Se uma pessoa não for conduzida à redenção em Cristo, ela pode ter tudo. Presta atenção, se uma pessoa não for conduzida à redenção em Cristo, ela pode ter tudo. Mas ela não tem o principal, acesso ao reino de Deus. E isso não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Igreja, o que significa o frio? O que é o frio? A ausência de calor. O que é escuridão? A ausência de luz. E o que é o mal? A ausência de Deus. O mal é a ausência de Deus, é a ausência de Jesus, é a ausência do Espírito Santo de Deus. Está com frio hoje? Se você está com frio, e o frio é a ausência de calor, então está faltando atrair a chama do Evangelho de Cristo para dentro de você. Está se sentindo fria? Está se sentindo frio? Coloca lenha, mais lenha, mais lenha, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Lucas 3,16 diz: respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está se sentindo frio? Clame pelo fogo. Está se sentindo em trevas? Está se sentindo na escuridão? Então está te faltando a luz. Está te faltando então viver o quê? Palavra de Deus. Intimidade com a palavra. O que Salmo 119, 105 diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que a lâmpada faz? Ilumina. O que a luz faz? Ilumina, clareia tudo. Então está sentindo que está em trevas? O que está te faltando? Palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sente que o mal está se aproximando diariamente de você? Então atrai a presença de Deus diariamente para a sua vida.
Esteja mergulhado na presença dele diariamente. Salmo 89:15 diz: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Os dias são cada vez mais difíceis, mas o nosso Deus continua o mesmo, amém? Nós participamos aí de uma pandemia, fizemos parte de uma pandemia que assustou o mundo. Só que o nosso Deus continua o mesmo. Nós estamos passando por um surto maldito de dengue, de influenza, mas o nosso Deus continua o mesmo. Os problemas, as lutas parecem que nos perseguem muitas vezes, mas o nosso Deus continua o mesmo. Ele não muda. Nós somos frutos do amor de Deus. Vira para o seu vizinho aí, com convicção. Se ele estiver com sono, fala para ele acordar. Agora fala para ele: ei, desperta. Nós somos frutos do amor de Deus. Amém? Se você crê, aplauda o Senhor. Aleluia! Igreja, nós somos tão amados por Deus, mas tão amados por Deus, que Ele criou especialmente uma obra redentora de salvação para cada um de nós, mesmo sem nós merecermos. E através dessa obra redentora, Ele restituiu a nossa imagem e semelhança a Ele, por amor a mim e a cada um de vocês. Volto a dizer aqui, não sei qual é a imagem que você tem da sua vida neste momento, mas a minha oração continua sendo essa: que eu e cada um de vocês jamais tire os olhos daquele que deu a vida por mim e por você, Jesus. Jesus. Ele é o exemplo. Ele é a imagem da perfeição. Como eu falei aqui, imagem é representação. Então chega de representar o mundo aí fora. Chega de representar o mundo aí fora. Nós somos chamados para representar um reino. Um reino que não pode ser derrotado. Um reino que se sobrepõe em todos os sentidos ao reino das trevas. Um reino que dá sentido para as nossas vidas. Um reino que faz valer todos os propósitos das nossas vidas nessa terra. Um reino que faz valer a pena cada luta, cada dor, cada sofrimento. Tem um louvor antigo, não tão antigo assim, vai, que era do Juliano Som, lá do Livres para Adorar, que eu acho que tocou 2 anos seguidos na igreja. Vai valer a pena. Eu pensei que ia tocar até Jesus voltar. Todo culto era, vai valer a pena. Quem é dessa época? Era certeza que ia tocar no culto da manhã, no culto da noite, no culto da tarde, no culto da madrugada. Qualquer culto, vai valer a pena. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Chega, senão a Carla vai me chamar pro louvor. Ai, ai, Deus é bom. Cada um no seu quadrado, amém? Um reino que faz valer a pena cada luta, cada dor, cada sofrimento. Mas serão dias de luta que sempre, sempre, sempre terminarão em dias de glória segundo o seu propósito. Porque Ele é Deus. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós louvamos aqui
sobre estar disposto. Quem aqui está disponível a representar esse reino na terra? Só que se eu falar para você que não basta você estar disponível, você tem que estar disposto. Porque disponível e disposto são diferentes. Quem está disposto a pagar o preço para representar esse reino na terra? Levanta a mão do seu irmão aí, vai. Vamos. Deixa de ser mole. Disponível todos nós estamos, mas quem está disposto a pagar o preço para representar esse reino? Quem? 2 Coríntios 5:20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha só isso. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, Ele conta conosco. Ele conta com cada um de nós. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Na primeira parte do versículo fala que nós somos embaixadores de Cristo. E qual que é a definição de embaixadores? O embaixador, ele é comissionado para ser representante de um reino, de uma nação. O que o embaixador dos Estados Unidos faz no Brasil? Ele representa a nação dos Estados Unidos no Brasil, amém? Então, se nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos representando o reino dos céus nessa terra. Nós somos representantes. Ou seja, nós somos reflexo, imagem desse reino de Deus aqui na terra. Segunda parte diz, como se estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. O que isso quer dizer? Quer dizer que, através de nós, Ele quer levar a mensagem da cruz a toda criatura. Nós recebemos uma grande comissão, nós somos embaixadores. Através de nós, Ele quer fazer esse mundo conhecer o seu evangelho, a sua palavra, conhecer a sua palavra e a salvação eterna. Ou seja, Ele quer nos levar para o mundo aí fora, não somente por uma comissão. Nós recebemos uma grande comissão, e essa grande comissão é o que dá sentido a tudo que nós estamos vivendo. Essa grande comissão mostra uma mensagem de sustento e poder. Vou mudar a pergunta então. Quem aqui está disposto a assumir essa grande comissão como embaixador de Cristo? Quem aqui está disposto a representar este reino na terra? O apóstolo Paulo deixava bem claro em suas cartas que ele havia sido comissionado por Cristo. Presta atenção. 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, de Cristo Jesus, esperança nossa. Segundo o mandado de Deus. Romanos 1:1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. 1 Coríntios 1:1. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. 1 Timóteo 2:7. Afirmo a verdade e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Ele foi designado. 1 Coríntios 9:17. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Quem que deu essa incumbência a ele? Foram homens? Não, foi Cristo. Ele teve um encontro com Cristo. E Cristo falou, você vai pregar o meu evangelho aos gentios. Porque o meu povo está me rejeitando, então essa palavra precisa ser pregada aos gentios. Tito 1:3. No devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus nosso Salvador. Ou seja, Paulo entendeu que ele recebeu uma grande comissão.
E todo esse comissionamento não foi somente designado, não foi confiado somente a Paulo, mas todos aqueles que creem na obra redentora de Jesus. O Senhor Jesus resumiu a grande comissão em Marcos 16, de 15 a 18. Abra lá. Vocês já leram isso? Acho que muitas vezes. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes e estes ficarão curados. Essa é a nossa grande comissão. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Nós devemos ensinar. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Nós somos representantes do reino de Deus. Nós somos imagem e semelhança. Temos propósito na vida. Nós não viemos a este mundo por acaso. Nós não fomos lançados aí nesse mundo na própria sorte. Mas nós fomos lançados nos braços daquele que nos amou primeiro. Volto a repetir aqui a pergunta. Você está com frio? Então, atrai a chama do evangelho para dentro de você. Está se sentindo em trevas, em escuridão? Viva a palavra de Deus. Tenha comunhão com a palavra de Deus. Sente que o mal se aproxima de você, então atrai a presença de Deus diariamente. Como eu falei aqui no começo, o mundo caminha a passos largos para a destruição. Destruição moral, ética, dos princípios familiares, da natureza, pilares de uma sociedade judaico-cristã, a passos largos. Só que nós, igreja, fomos chamados para andar na contramão de tudo isso, amém? Quem está comigo? Nós somos lançados todos os dias como ovelhas no meio de lobos. Palavra de Deus. Mas mesmo assim, sabe o que nos conforta? É saber que nós servimos um Deus que está acima do bem e do mal. Um Deus que luta as nossas causas. É saber que tudo começa e termina em Jesus. Apocalipse fala que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ou seja, tudo começa e tudo termina em Jesus. Aqueles que perseverarem até o grande dia, não vai ser o fim, na verdade, mas vai ser o início da eternidade com Cristo, onde não haverá pranto e nem ranger de dentes. E aí está Jesus que não me deixa mentir. Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Igreja, eu espero, eu persevero com paciência, porque eu acredito nas palavras do Senhor. Porque eu tenho fé que Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Outra pergunta. O que fazer quando nos resta somente crer que Deus pode mudar a nossa situação e nada mais? Ninguém pode mudar a nossa situação. O que fazer? O que fazer quando te resta somente a fé? O que fazer quando te resta apenas a fé? O que fazer quando o que te resta é apenas esperar em Deus? O que fazer? Qual ou quais têm sido as nossas respostas para essas perguntas? Eu já falei aqui uma vez, não existe beco sem saída.
quando nós esperamos em Deus, amém? Não só quando esperamos, mas quando fazemos a nossa parte. Se você está se sentindo como num beco sem saída nessa noite, dê um basta nisso. Porque é a voz do inimigo tentando te paralisar, tentando te impedir de cumprir o chamado do Senhor para as nossas vidas nessa terra. Meça as promessas de Deus pela fidelidade dele conosco. Quer ver? Números 23, 19, abre lá. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. As promessas de Deus não tardam. Não tardam. Ainda que alguns a tenham por tardia, ela não tarda, ela vem no tempo certo. Porque quando a promessa de Deus se manifesta, quando a promessa de Deus chega, ela vem completa, ela não vem pela metade, amém? A lei da semeadura é implacável. Você vai colher aquilo que você plantou, porque o Senhor não nega a sua palavra. O Senhor não faz nada pela metade. Por exemplo, quando ele cura alguém, ele cura pela metade? Não, ele não cura pela metade, ele cura 100%. Talvez você está aqui, está com alguma enfermidade nesse momento, seja ela física ou espiritual, recebe a cura em nome de Jesus. Recebe a cura agora em nome de Jesus. Tome posse da cura, porque ele não faz nada pela metade, ele cura 100%. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você que está passando por uma dificuldade financeira, seja fiel no pouco, seja fiel nos dízimos, nas ofertas, trabalhe, se esforce, se atualize, saia da média. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Somente seja fiel, faça a sua parte. Você que está com seu filho nas drogas, seu marido, seja quem for, continue orando por ele, continue amando, continue apresentando a vida dele diante do Senhor. Não desista, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você que está solteiro, você que está solteira, para de buscar o clone da bênção. Não se deixe levar por qualquer pessoa. Deus tem uma família perfeita para cada um de nós. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você que está com seu casamento destruído ou à beira do colapso, atraia a presença de Deus para o seu casamento. Atraia a presença de Deus para a sua vida. Atrai o Espírito Santo do Senhor, porque a palavra diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Não desista do seu casamento, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você que está triste, desanimado, carrancudo, ranzinza, murmurento, sem estímulo, não desista. Mergulhe em Deus, mergulhe em Jesus, mergulhe na palavra do Senhor. Olha para tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Olha para tudo aquilo, olha para os testemunhos que você tem para contar. Olha da onde Ele nos tirou. Só isso já deveria ser motivo de esperança. Não desista, mude o seu posicionamento, mude as suas palavras. O reino não precisa de justiceiro, o reino precisa de filhos. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você que é obreiro da casa do Senhor, está aqui nessa noite, seja somente recebendo ou servindo na casa do Senhor. Eu estou cansado, eu estou fatigado. Continue firme, porque nada do que fazemos, nenhum trabalho na obra do Senhor é em vão. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
A palavra dele diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então troca o seu fardo com ele de uma vez por todas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Aleluia. Antes de nós darmos seguimento, eu quero falar com você que está nos visitando pela primeira vez. Você que está nos visitando, toda a igreja com os olhos fechados, por gentileza. Você que está nos visitando, saiba que você não está aqui nessa noite por acaso. Saiba que você não está aqui nessa noite porque você somente recebeu um convite de alguma pessoa, de um parente, de um amigo. Você está aqui nessa noite porque o Senhor preparou esse dia. Porque não existem acasos para o Senhor. Você está aqui nessa noite porque o Senhor Jesus está te chamando para ter uma vida de relacionamento com Ele, porque viver com Jesus não é viver numa religião, é ter relacionamento com Ele. Talvez você chegou até aqui lutando na força do teu braço. Está se sentindo cansado? Parece que você está esmurrando o ar, está correndo atrás do vento. E Ele é capaz de mudar tudo isso. Ele está te chamando para lutar na força do braço dele. Talvez você está sentindo um fardo pesado, Ele está te chamando para trocar esse fardo com Ele. Ele está te chamando para ser representante de um reino nessa terra. Então você que está nos visitando, esse momento entre você e Deus, toda a igreja com os olhos fechados. Dê um sinal a Ele onde você diz, basta. Eu quero conhecer esse Jesus que Ele está falando. Eu quero conhecer esse Jesus que transforma, faz nova todas as coisas. Eu quero conhecer esse Jesus que traz paz em meio à guerra. Eu quero conhecer esse Jesus que traz paz que excede todo entendimento humano. Você que está nos visitando, Ele está te chamando para um novo tempo com Ele. Toda a igreja com os olhos fechados. Se esse é seu caso, levanta a sua mão onde quer que você esteja. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ele está te chamando para um novo tempo. Para caminhar com Ele. Levanta a sua mão. Não tenha medo, não tenha vergonha. Aleluia. Vou pedir por gentileza que a igreja continue com os olhos fechados, amém? E vou pedir para cessar toda andação que atrapalha. Você que levantou a sua mão, se coloca de pé no seu lugar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você talvez não levantou a sua mão, mas está se sentindo incomodado no seu lugar. É o Espírito Santo mesmo te incomodando, te chamando para um novo tempo com Deus. Se coloca de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui foi na força do braço de vocês, amém? Mas agora o Senhor vai ensinar vocês a caminhar nesse evangelho. Um evangelho
que não traz peso, não traz acusação, mas ele traz transformação. Você que se colocou de pé, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão por todos os meus erros, por todos os meus pecados, cometidos em pensamentos, atitudes, palavras e gestos. Eu creio, Senhor, que o Senhor veio como homem a essa terra, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para me salvar. Senhor, eu te aceito como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Não risque o meu nome do livro da vida. Amém. Continua de pé, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, olha para essas vidas que entenderam o teu chamado nessa noite, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, possa ter uma experiência poderosa contigo, que venham transformar as suas vidas, que venham dar sentido e propósito para as suas vidas. Eles chegaram até aqui lutando na força dos seus braços, Pai, mas que eles possam entender, Senhor, que se nós continuarmos assim, nós sempre viveremos cansados. Mas quando nós entregamos as nossas inquietações diante do Teu altar, quando nós lutamos na força do Teu braço, Senhor, as coisas começam a fazer sentido nas nossas vidas. Por isso eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, ministra esses corações, ministra cada um que aqui está, Senhor. Livra-os de todo o mal, livra-os de todo o roubo da Tua palavra, que eles possam ter experiências poderosas contigo, experiências que venham trazer transformação para a vida deles e aqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos, glória a Deus. Saiba que vocês deram o primeiro passo para nascer de novo. Vocês deram o primeiro passo para ser representante do reino dos céus nessa terra. Amém? Aqui nós temos esses irmãos que são os irmãos dos boas-vindas. Eles vão estar ali no final. Você que fez essa oração, passa lá. Converse com eles, eles querem indicar para você uma célula. O que é uma célula? Células são reuniões menores que acontecem nos lares, reuniões onde você, ou nos parques, nas quartas-feiras ou nos sábados, onde é um ambiente familiar, com menos pessoas, onde você vai poder compartilhar com pessoas que compartilham da mesma fé que a sua, porque quando nós chegamos na igreja é difícil caminhar sozinho. É difícil entender muita coisa. Então a célula nos ajuda a nos mantermos firmes no caminho do Senhor. Amém? Então, quando vocês saírem, não deixe de dar o nome de vocês lá, para que eles possam indicar essa célula para vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Onde estão aqueles que querem ser embaixadores do reino dos céus nessa terra? Onde estão aqueles que estão dispostos? Se esse é você, se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia.